Bom dia a todas e todos. Primeiro, super agradecer a Mônica, a Aurélio, Joana, né, pela essa atividade aqui com vocês aqui da Green Kitchen. Eu sou Luiz Carraza, atuo como secretário executivo da Cooperativa Central do Cerrado e vamos falar um pouco do que a gente tem, né, de produtos e o que está por trás da produção, que eu acho que é tão interessante quanto. Vamos lá. Bom, a gente é uma central de cooperativas formada por 23 empreendimentos, né, formalmente cooperados. Então, nossa cooperativa é de pessoas jurídicas. A gente começou em 2004, né, como uma central informal, era como se fosse uma agência de negócios desses 23 empreendimentos. E em 2010 a gente se formalizou enquanto uma central de cooperativas. A gente chega em São Paulo em 2015, né, trabalhando com o universo aí de mais de 300 itens, entre alimentos, artesanatos, produtos para cosmético, óleos. Né? A gente está presente em 9 estados brasileiros, né? A gente atua com alguns produtos de não cooperados, né, com esses 300 itens, impactando cerca de 7.000 famílias, atuando principalmente com empreendimentos de agricultores familiares agroextrativistas, que fazem o uso sustentável da biodiversidade nativa como fonte, em primeiro lugar, para autossustento, para manutenção, para o consumo local, né, mas desenvolvendo produtos a partir do babaçu, a partir do piqui, a partir do baru e outros produtos que a própria natureza oferece nesse sentido, né, da gente poder, a partir do que a natureza oferece, gerar renda, mantendo, né, a paisagem, mantendo os territórios, né, haja visto o avanço da fronteira agrícola, né, que está assim, avançando de forma muito rápida nos últimos anos, especialmente sobre o Cerrado da Caatinga, e a gente se apresenta como uma estratégia, uma alternativa ao desmatamento, uma vez que, gerando alternativas de renda para essas famílias, a gente mantém uma frente de resistência, né, a unidades familiares que muitas vezes estão vendendo as suas propriedades para o agronegócio e transformando as paisagens em monocultura de soja, de eucalipto, de pasto. E então a gente trabalha a inclusão produtiva com a conservação da biodiversidade. Com a conservação da biodiversidade vem a conservação da água. Acho que o Mauro falou muito bem sobre isso aqui, né? E essas comunidades de povos, vários povos, comunidades tradicionais. Então a gente tem quilombolas, comunidades indígenas, quebradeiras de coco, agricultores, pequenos agricultores em propriedades, assentados de reforma agrária. Eles montaram a Central do Cerrado na perspectiva que eles percebiam que eles conseguiam manejar a natureza, tinham domínio de como coletar, de como armazenar, de como processar, como transformar isso em produtos interessantes, mas uma dificuldade muito grande em comercializar, porque foram excluídos historicamente de uma série de oportunidades de educação de qualidade, de acesso a estradas, acesso aos meios de consumo, e resolveram se juntar para comercializar coletivamente, em vez de cada um ter que montar uma estrutura de comercialização. Então, a Central do Cerrado ela surge nessa perspectiva de fazer a distribuição e representação comercial desses produtos, né, trabalhando não só a comercialização dos produtos, mas trazendo sustentabilidade para quem está consumindo, quem está produzindo esses produtos. Então, a gente atua no desenvolvimento dos produtos, a gente recebe, a gente tem, em Brasília, a gente tem um depósito, aqui em São Paulo, a gente tem, em parceria com o Instituto OA, a gente compartilha o uso do galpão com eles lá. Então, a gente tem o trabalho de receber os produtos dos nossos cooperados, a gente armazena, faz o processo de promoção e venda, né, a logística da entrega e o acompanhamento, né, do cliente e dessa operação comercial.
a gente percebeu o quanto isso é interessante, seja para o mercado, que muitas vezes quer comprar esses ingredientes ou insumos e não consegue encontrar, né? Então, a gente traz a facilidade no relacionamento, na logística, no atendimento, né? E a gente traz também para os empreendimentos, que às vezes produzem e não conseguem vender. Então, a Central do Cerrado, ela funciona como esse elo entre a produção dos nossos cooperados e o mercado que quer consumir, e os consumidores, que muitas vezes a gente atende um público muito interessante de pessoas, por exemplo, a gente está em Brasília, as pessoas que cresceram no Maranhão, no Tocantins, que sempre consumiram a farinha do babaçu, o óleo do babaçu, ou o pessoal que está acostumado com o buriti, não acha isso facilmente. Então, a Central do Cerrado, ela serve como essa perspectiva de acesso facilitado a esses produtos. E, por incrível que pareça, a gente está, assim, no processo de apresentar o que a gente fala, apresentar o Brasil aos brasileiros, que não conhecem o babaçu, que não conhecem o piqui, que não conhecem o baru, o licuri e tantos outros, a cagaita, a mangaba, né, o coquinho azedo, e não conhecem os produtos e conhecem muito menos sobre os modos de vida das comunidades tradicionais que produzem esses produtos. A gente tem uma infinidade de categoria de povos tradicionais no Brasil. A gente está aqui no nosso stand, aqui na VP, uma parceria incrível com a Valéria. A gente está com a Dona Socorro e com a Dona Roseli, uma quebradeira de coco do Maranhão, outra do Tocantins, que fazem parte. São 300 mil mulheres organizadas no movimento interestadual de quebradeiras de coco. A gente tem comunidades indígenas também organizadas. A gente tem línguas faladas que os brasileiros nem imaginam dentro dessas comunidades indígenas. São quase 300 línguas faladas. E a gente aprende na história coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, com a nossa vida. E, enfim, nós trabalhamos a comercialização como meio. Então, o que faz sentido para a gente, a Central do Cerrado, a Central da Sociobil, porque a gente começou com a Central do Cerrado, e o nome Central da Sociobil que a gente está adotando agora, ele representa todos os biomas. Então, a gente está na Caatinga há 10 anos, a gente está na Amazônia já há algum tempo, mas a nossa missão, o nosso trabalho é fazer a comercialização, mas com o propósito do quê? De manter esses modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, né? Gerar alternativa de renda para eles continuarem vivendo com dignidade, mantendo, né? Com essa renda, conservando a biodiversidade, a cultura, território, paisagem. A partir do momento que a gente consegue gerar desenvolvimento, renda, inclusão com as famílias, vivendo com dignidade no campo, a gente traz benefício para a infiltração de água com a natureza conservada. A gente não tem assoreamento dos rios que o agronegócio traz com desmatamento. A gente tem aí questões favorecendo em relação, né, à redução dos impactos da mudança climática. A gente trabalha com todas essas questões. Aqui vou passar rapidamente. No verde aqui é o trabalho que a gente faz, né, em parceria com organizações de assessoria, com uma série de organizações parceiras. Na produção, então a gente trabalha uma curadoria, o fortalecimento dos empreendimentos, a questão do desenvolvimento de produtos, estruturação das cadeias de valor desses produtos, para ter um produto padronizado, com uma escala de produção que a gente consiga fazer um trabalho de inserção comercial, essa regularidade de oferta, e a gente trabalha na ponta amarela e vermelha, que é a parte de armazenamento e logística, né, onde a gente tem o armazenamento, as soluções, né, logística, inteligência comercial, para fazer a venda multicanal. Então, a gente está no virtual, a gente tem a venda direta ao consumidor, a gente tem vendas institucionais para o mercado público e privado, para a indústria, a gente está no pequeno varejo, no grande varejo, e operações de exportação, num processo de aprendizado de 20 anos, né, ainda, né, entendendo muita coisa dos processos. Trouxe alguns dos principais produtos, especialmente que a gente vem conversado com o pessoal da Green Kitchen
possibilidade de entrar nesses restaurantes, né, de consumo coletivo, em alguns restaurantes também. Então, a farinha de babaçu, o óleo de babaçu orgânico, é um óleo de coco de excelente qualidade. Né? A gente está com nosso colega Mike aqui, que mora lá no Maranhão, trabalhando no desenvolvimento dessa cadeia. A gente está estruturando um consórcio com 40 empreendimentos de mulheres quebradeiras de coco que estão se juntando para a gente conseguir dar escala para atender os mercados além do que a gente já atende. A gente vende muito desse óleo para a indústria cosmética. Né? A cooperativa lá do Maranhão, que é a Copauge, junto com a Central do Cerrado, a gente desenvolveu esse produto para o alimentício. E eu acho que é um dos principais produtos que a gente pode, né, nesse trabalho com a Green Kitchen, como fornecedor, né, dos membros da Green Kitchen, ter uma possibilidade. A gente tem um arranjo também com várias cooperativas e uma cooperativa âncora em Minas com a castanha de baru. A castanha de baru, alguns clientes nossos, essa semana a gente está fechando um container de exportação para os Estados Unidos. O nosso cliente lá nos Estados Unidos comercializa ela com o marketing da castanha mais nutritiva do mundo, com tabelas comparativas, são de 23% a 28% de proteína, 40% de gorduras com um padrão poliinsaturação muito alto, riquíssima em ferro, em zinco, maravilhosa. A gente tem uma castanha do Brasil, dos índios Caiapó, lá no Pará, e também muito incrível, com potencial de produção enorme, né? Apenas envolvendo mais gente, explorando mais área, aproveitando o que a natureza oferece que se perde. Né? Ninguém precisa plantar, foi plantado pela natureza. As nossas comunidades costumam fazer regeneração de áreas degradadas e restauração de áreas de preservação permanente, reserva legal, com as espécies de interesse econômico. E a gente sempre trabalha a diversificação da produção, não só numa espécie, mas hoje nós estamos em plena safra do baru. Em janeiro a gente entra na safra do piqui, depois entra a safra do cajuzinho, do coquinho azedo, do jatobá. Na diversidade, as comunidades extrativistas têm um calendário de trabalho, um cronograma de produção ao longo do ano. Em termos de proteínas, a gente tem um frigorífico na Bahia, que a gente está começando um trabalho bem bacana com eles, que tem um potencial de produção de carneiro, apoiado pelo, né, programa da Bahia, os projetos que o Aldir apresentou aqui. A gente tem o pirarucu de manejo na Amazônia, então a gente tem um coletivo de organizações em reservas extrativistas que fazem o manejo do pirarucu em lagos. É o peixe produzido na natureza, com autorização do IBAMA para fazer a pesca. Né? Só se coleta, só se pesca o peixe com mais de 1,5 metro. Tem todo um protocolo de manejo, o acompanhamento e certificação do IBAMA, e é um peixe pescado na natureza. A gente compara o pirarucu de manejo com o pirarucu de cativeiro, como se fosse o frango caipira e o frango de granja. Né? Não tem ração, é alimentação natural, né? Totalmente uma carne incrível, uma textura incrível. Esses produtos que a gente está trazendo aqui é o que a gente vislumbra que tem alguma possibilidade de perspectiva de fornecimento em escala para atender essas grandes operações. Né? Opa, voltou para frente. A gente tem docinhos de umbu, que pode entrar numa sobremesa de restaurantes industriais. A gente tem rapadura com castanha de baru, com piqui, com outros ingredientes. Tem açúcar mascavo, tem mel, tem açafrão, tem urucum, tem outros condimentos como pimenta de macaco. A gente tem um flocão de milho não transgênico. E a gente provoca muito, e eu acho que foi uma felicidade enorme encontrar a Green Kitchen, porque a gente fala muito assim dessa perspectiva de quem está do outro lado comprando. A partir da compra, quem está comprando está financiando um modelo de produção que está por trás daquele produto. Então, se a gente está comprando soja, óleo de soja para os restaurantes, a gente está financiando o desmatamento, a gente está financiando o transgênico, a gente está financiando o uso de pacote de veneno, de adubo químico, e desmatamento, uso excessivo de água, concentração de terra, concentração de renda.
que é exatamente o oposto do que a gente trabalha. A diversificação da produção com pequenas comunidades tem uma complexidade, um desafio de trabalhar esses coletivos, que é exatamente o nosso trabalho junto com as organizações de assessoria que acompanham essas cooperativas e com programas como o Bahia, que produz e alimenta, e outros programas em outros estados. A Karina vai apresentar o São José depois aqui, né, que tem essa pegada também, é muito importante. Mas mostrar assim, a gente tem uma diversidade e às vezes a gente não tem um produto, mas tem uma demanda de mercado que a gente pode desenvolver, porque tendo as áreas de produção, as pessoas interessadas nas nossas cooperativas, a gente, planejando, a gente consegue evoluir para processos de desenvolvimento de novos produtos conforme as demandas. O desafio não é produzir, o desafio é vender. E a gente, tendo uma perspectiva de venda programada, planejada, a gente consegue fazer junto, crescendo devagarzinho. Não adianta querer esperar que de hoje para amanhã a gente vai conseguir toneladas de polpa de fruta de coquinho azedo. A gente pode ir crescendo aos poucos. O importante é a gente começar e ter parceiros que topem fazer isso num processo de construção coletiva. Eu vou passar muito rapidamente, aqui é um giro sobre os canais que a gente trabalha, né? Então, aqui a gente tem uma foto, está um pouco embaçada aqui, mas do nosso galpão lá em Brasília. A gente tem uma lojinha, a gente tem uma agroindústria dentro da nossa sede. Aqui é o galpão que a gente compartilha, o galpão é do Instituto AUA, a gente usa o galpão junto com eles, tem 2 câmaras frias, uma área de estocagem bacana. Aqui são gôndolas que a gente tem em Brasília, todas as lojas do Carrefour a gente tem gôndola própria. Então aqui ó, tem o açafrão coloral aqui, o flocão de milho, os docinhos de umbu, o óleo de babaçu, a castanha de baru, né? Bem na entrada, a gente fica na entrada do corredor de saudáveis e a gente consegue agregar para o grande varejo uma pegada na responsabilidade social e ambiental, hoje muito, né, perseguida em função das metas de ESG que as empresas têm. Então, a gente consegue, além dos produtos de excelente qualidade, com preço competitivo, a gente consegue entregar também uma série de impactos e de requisitos sociais e ambientais. A gente está nas principais plataformas de marketplace, a gente tem uma loja virtual própria também. Aqui alguns processos de exportação, a gente tem uma parceria de muitos anos com uma empresa de objetos de decoração com capim dourado na França, que faz pequenos pedidos, mas que os pequenos pedidos são muito importantes para ajudar a manter essas comunidades quilombolas lá no Jalapão, uma região linda do Tocantins. Aqui é um processo de exportação do baru. Na pandemia, a gente atendeu alimentação escolar com cestas para os alunos do Instituto Federal, né, com 50 toneladas de alimentos orgânicos. Então, veio o arroz do MST orgânico lá do Sul, a gente trabalhou com o óleo de babaçu, tem a farinha de mandioca, a castanha de baru. Hoje a gente fornece... Tem quanto tempo, Mike? Uns 6 anos que a gente está no IFB, ou mais, eu acho. E a gente está conseguindo botar para o lanchinho dos alunos do Instituto Federal um mix de castanha entre o licuri lá da Bahia, entre a castanha de piqui, entre a castanha de baru, castanha do Brasil, da Amazônia, lá dos índios Caiapó. A gente tem os biscoitinhos, que a VP ajudou a gente a aprimorar a receita, reduzindo o glúten, reduzindo o açúcar, usando a farinha de babaçu, usando a farinha de buriti, usando a farinha de jatobá, usando a polpa do piqui e a própria castanha do baru e do licuri, como uma estratégia também de divulgar e promover o hábito alimentar de consumo desses produtos. A gente tem um serviço de alimentação em Brasília, exclusivo em Brasília, um catering que a gente faz lanches, brunches, almoços, refeições para coquetéis. Em 2015, a gente atendeu o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi lá em Brasília, 2019, né? E 2.000 refeições, 100% agroecológico, né? E aqui que a gente brinca que, assim, as pessoas nunca tomaram suco de umbu, muitas delas, nunca tinham tido contato com cagaita, com cajuzinho. Então, a gente apresentando a biodiversidade
Isso traz um desafio enorme da gente vender o que as pessoas não conhecem, não estão acostumadas a usar, né? E o segmento da nutrição funcional para a gente é muito importante. A gente teve uma evolução na venda de farinha de jatobá, a hora que saíram algumas pesquisas e algumas nutricionistas começaram a indicar, por exemplo, para próstata, para quem tem inflamação de próstata. Os exames assim, eles melhoram absurdamente. A gente teve pessoas já que estavam com cirurgia agendada, começaram a usar e não precisaram fazer a cirurgia. A gente tem o problema, a questão do babaçu, a farinha do babaçu, para quem tem dores de artrite, artrose, dores nas juntas, e uma série de outros produtos que, com a VP, a gente está fazendo algumas pesquisas, assim, os níveis de antioxidante e de flavonoides e de tudo mais, assim, incríveis, incríveis, e descobrindo o potencial desses produtos. A gente tem uma linha de produto com a nossa marca. Na nossa marca, a gente trabalha sempre a marca das nossas cooperadas. Na nossa marca é quando geralmente a gente usa os produtos de várias cooperativas e aí entra uma marca que é de todos e não é individual de cada um, para dar escala na produção. Os nossos parceiros principais estratégicos, que inclusive estão com a gente aqui apoiando a nossa participação no congresso aqui, né, a Cooperação Alemã, o WWF Brasil, que foi histórico, Carol está aqui, gratidão, Carol. O Instituto Sociedade, População e Natureza, que apoia essas iniciativas comunitárias, uma organização de assessoria lá do Maranhão, que é a SEMA, e o Instituto Conexus. E a gente precisa botar a VP aqui, né? E, muito rapidamente, é isso. A gente está à disposição. A gente tem interesse de avançar nessa parceria. Estamos combinando aqui com a Mônica algumas ações conjuntas. A gente só precisa tomar cuidado para conseguir dar o passo do tamanho da nossa perna, né, Mônica? Mas agradeço demais e estamos à disposição aqui. Visitem nosso estande, comprem, divulguem e se alimentem com os nossos produtos e ajude a manter essas comunidades e impacto social e ambiental para o planeta todo.